Olá, pessoal! O Gran Cursos oferece para gente gratuitamente, toda semana, simulados. E esses simulados você pode responder lá e ainda ver o ranking de como você ficou, tá bom? Então é só acessar o site, o link, preencher a prova, pegar a prova, baixar. Você pode imprimir ou você pode ler na tela e preencher o gabarito, tá bom? E no final ele te dá a pontuação de como você ficou, considerando a banca CESP, uma errada anula uma certa, beleza? Agora a gente vai para a correção. Quem quiser fazer esse simulado, basta acessar o link que está na descrição e fazer o simulado. E depois vem aqui na correção, beleza? Vamos lá. Questão número 1. Considerando os dispositivos no Decreto 1171 de 94, Código de Ética Profissional Público Civil, do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue os itens. Número 1. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Certo ou errado? Eu vou passar bem rapidinho, tá, gente? Dúvidas podem postar no comentário ou no Telegram. Beleza? O Telegram também está aí na descrição. Essa questão está certinha, de acordo com o Código, capítulo 1, seção 1 das regras deontológicas, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum, o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Portanto, o item está correto. Então, pessoal, tá certinho, né? Não se limita. Certinho. Questão número 2. A excelência na prestação do serviço público deverá ser vista como o maior patrimônio dos servidores. Dessa forma, seu trabalho promove acréscimo a seu próprio bem-estar. Certo ou errado, gente? Certinho! Conforme o Código, capítulo 1, seção 1 das regras deontológicas, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Questão 3. Para atuar de maneira ética, qualquer ato administrativo do agente público deve ser publicado. Certo ou errado? Errado, segundo o Código de Ética, capítulo 1, seção 1 das regras deontológicas, salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processos previamente declarados sigilosos nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato, olha aqui, gente, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético, contra o bem comum, imputável a quem negar. Certo, gente? Deixa eu botar uma corzinha amarelinha aqui. Então, o que a questão diz pra gente? Para atuar de maneira ética, qualquer ato administrativo do agente público deve ser publicado. E aí, qualquer ato deve ser publicado? A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético. Ensejando sua omissão comprometimento. Ai, gente, a língua tá travando. Contra o bem comum, imputável a quem negar. Então, gente, a gente entendeu aí, né?
que é eficácia e moralidade, não ética. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão número 4. Cortesia, boa vontade, cuidado e tempo dedicados às atividades privadas caracterizam o esforço pela disciplina em relação ao exercício da função pública. Certo ou errado? Nosso gabarito do GRAN está dizendo que é errado, porque das regras deontológicas, a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Dessa forma, o item está incorreto. Onde está o erro aqui, gente? Cuidado e tempo dedicado às atividades privadas, tá bom? Enquanto que a gente está dizendo que não são tempo e esforço dedicados ao serviço público, caracterizam o esforço pela disciplina. Caracteriza o esforço pela disciplina, o exercício da função pública, não, as atividades do serviço público, beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos para a questão número 5. Questão número 5. Aí vocês já vão ver o gabarito e não vale, né, gente? Poxa. Questão número 5. Ao demonstrar competência política e se adaptar à cultura organizacional de sua instituição, respeitando as pessoas com as quais tenha contato no exercício da atividade pública, o servidor contribui com o engrandecimento da nação. Certo ou errado? Certíssimo, gente. Ao demonstrar a competência, tá? Isso aqui é uma das regras odontológicas. Gente, tô falando errado, né? Deontológicas. Que tá aí. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora de todos, pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento da nação. O servidor público, olha só, pessoal, vocês que vão estar lá no INSS, muito importante, hein? A função de vocês. Vamos para a próxima questão. Isso aqui ficou sem um número, é isso mesmo? É. Ah, sim, é um enunciado, Desculpa. Berta, agente pública vinculada ao INSS, deixou pessoa à espera de atendimento no setor onde exerce suas funções. Qual a justificativa de estar cansada diante da demanda de trabalho a qual se submeteu? Diante da situação hipotética apresentada e considerando a ética no exercício da função pública, julgue os itens. O comportamento da servidora é considerado passível de ocorrer, pois a demanda de trabalho no instituto maior que a capacidade produtiva de seus servidores. Certo ou errado, gente? A Berta pode simplesmente deixar a pessoa à espera? Errado, isso não pode acontecer, gente. Dos principais deveres. Vamos lá. São deveres fundamentais do servidor público: desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Além disso, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Deste modo, a justificativa cansada não está disposta no código. Assim, o item está incorreto. A bichinha poderia estar cansada, né? A Bertinha lá, aberta. Poderia estar cansada, mas ela não pode deixar a pessoa à espera do atendimento com a justificativa de estar cansada, né? Ela tem que desempenhar a sua função de modo a evitar qualquer procrastinação. Beleza? Questão 7.
se deparar com mais de uma opção para a resolução de uma situação, os servidores devem escolher a melhor e a mais vantajosa para o INSS. Gente, se vocês errarem essa, batidinha, já caiu em vários concursos. Certo ou errado? Tic-tac. Errado! Por quê? 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 Dos principais deveres são deveres fundamentais do servidor: ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Nada de mais vantajosa para o INSS não, tá, pessoal? É a mais vantajosa para o bem comum. Nem sempre o melhor para o INSS será o bem comum. Nesse sentido, o item está errado. Nem sempre a opção mais vantajosa para o INSS vai ser melhor para o bem comum. Beleza? Opa, pulei aqui, vamos lá. Questão 8. A prestação de conta dos atos empreendidos na administração pública é vista como condição secundária à gestação dos bens e serviços relacionados aos cargos exercidos nessa esfera. Certo ou errado? Tic-tac, rapidinho. Errado! Por quê? Por quê? Por quê? Os principais deveres são deveres fundamentais do servidor público: jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Beleza? O que nos diz a questão? A prestação de contas dos atos empreendidos na administração pública é vista como condição secundária à gestação dos bens relacionados a seu cargo. E aqui está dizendo essencial, beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, questão número 9. Conforme o Código de Ética, a ética, por ser teoria, não é passível de materialização. Certo ou errado? Errado! Para o Código de Ética, dos principais deveres são deveres fundamentais do servidor: ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. E aí, gente, por isso a questão está errada, porque aqui fala que não é passível de materialização. Beleza? Vamos para a questão número 10. No aspecto ético, figura como dever do servidor atuar com cortesia, urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de usuários do serviço público, sem preconceito de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo de causar a esses cidadãos dano moral. Certo ou errado? Certinho, gente. É dos principais deveres, que nos diz lá o quê? A ser cortês. Qual o principal dever do servidor público? Ser cortês. Dos principais, né? Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo dessa forma de causar-lhes dano moral. Beleza? Vamos para a próxima. Considerando o decreto 6029, julgue os itens. Gente, não leva mal que a minha língua trava pra caramba. Mas que eu não falo muito. Questão número 11. Um dos objetivos do sistema é o de favorecer a
compatibilização de procedimentos técnicos relacionados à gestão da ética pública. Certo ou errado? Certinho, galera. Segundo o decreto, o sistema tem por finalidade promover com o apoio dos segmentos pertinentes a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativas à ética pública. Certinho, gente. Próximo, 12. Consta como competência do Presidente da República dirimir dúvidas de interpretação a respeito do Código de Conduta da Alta Administração Federal. Certo ou errado? Errado! Considerando o disposto no artigo 4º, compete à CEP, gente. A Comissão de Ética Pública, dirimir dúvidas. Então, compete à CEP. Dirimir dúvidas a respeito de interpretação de normas, de suas normas, deliberando sobre casos omissos inerentes ao Código de Conduta da Alta Administração Federal. Por isso, o item está correto. 13. A Comissão de Ética de cada órgão e entidade do Poder Executivo Federal deve ser constituída pelo diretor secretário do setor de gestão de pessoas de cada instituição. E aí, gente, qual a composição da Comissão de Ética? Certo ou errado? Errado! Parte 5 do artigo 8º compete às instituições superiores dos órgãos e entidades do Poder Executivo, abrangendo a administração direta e indireta, constituir comissão de ética. Então, gente, vocês viram aí que não compete a cada órgão e entidade do Poder Público Federal constituir, né? A comissão de ética de cada órgão e entidade do Poder Executivo deve ser constituído pelo diretor, secretário do setor de gestão de pessoas? Não. Compete às instâncias superiores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, abrangendo a administração direta e indireta, constituir comissão de ética. Beleza? Não compete ao diretor, o secretário do setor, não. Compete a quem? As instâncias superiores. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá, questão 14. Há no decreto número 6029 a existência de fórum específico de modo a avaliar as ações para a promoção da ética na administração pública. Já deixei aqui, né, a resposta, então vamos passar rapidinho. Essa daqui tá certinho, tá? A respeito do sistema de gestão da ética do Poder Executivo, julgue os itens. Caso o servidor, membro de comissão de ética do INSS, venha a incorrer em possível falta ética, a conduta será apurada pelo presidente do Instituto. Essa daqui já caiu em vários concursos, gente. Certo ou errado? Só mudava o nome INSS aqui, né? Certo ou errado? Errado! A infração de natureza ética cometida por membro da comissão de ética será apurada pela comissão de ética pública. Beleza? E não por quem, gente? Por quem? Presidente do Instituto. Presidente do Instituto, não. A Comissão de Ética Pública. Beleza? Vamos para a próxima. 16. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal será instaurado de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, notificando-se o investigado para manifestar-se por escrito no prazo de 10 dias. Certo ou errado, pessoal? Certo, em conformidade com o decreto, o processo de apuração
de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Ética de Conduta da Alta Administração e no Código de Ética Profissional, será instaurado de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, respeitando sempre as garantias do contraditório e da ampla defesa, pela Comissão de Ética Pública ou pela Comissão de Ética, de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º, conforme o caso, que notificará o investigado para manifestar-se por escrito no prazo de 10 dias. Então, questão certinha. Vamos para 17, estamos chegando ao final, né? Qualquer pessoa investigada tem o direito de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos, porém, no recinto das comissões de ética. Certo ou errado, gente? A pessoa investigada, ela pode conhecer o teor da acusação? Certo ou errado? Certíssima! Qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vistas dos autos no recinto das comissões de ética, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência do procedimento investigatório. Ademais, segundo o parágrafo único, o direito assegurado neste artigo inclui o de obter cópia dos autos e de certidão do seu teor. Beleza? Próxima questão. Questão número 18. Quanto ao procedimento apuratório, será mantida a chancela de reservado até a conclusão do procedimento de apuração por parte das comissões, independente das deliberações decorrentes disso. Certo ou errado, gente? O procedimento apuratório será mantido reservado. E errado! Será mantido com a chancela de reservado, aqui tá certinho, até que esteja concluído qualquer procedimento instaurado para a apuração de prática em desrespeito às normas éticas. Segundo parágrafo 1º, concluída a investigação e após deliberação da CEP ou da Comissão de Ética do órgão ou entidade, os autos do procedimento deixarão de ser reservados. Assim, é necessário deliberar para os autos deixarem de ser sigilosos. Tá bom? Aqui tá falando que independente das deliberações decorrentes disso, beleza? A questão está errada. 19. Por ser considerado uma atividade de relevância pública, todo aquele que exercer atividades como membro da Comissão de Ética Pública será devidamente remunerado. Certo ou errado? Tic-tac, rapidinho. Errado, gente. Na atuação no âmbito da CEP, não se enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhadores nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público. Assim, o item está incorreto. Nossa última questão, chegando ao final. Solicitações de informações provenientes de comissão de éticas a órgãos do Poder Executivo têm caráter de prioridade e não podem ser negadas com a justificativa de serem sigilosas. Entretanto, caso o requerido não seja entregue às comissões, não há previsão de responsabilização das autoridades competentes. E aí, gente, certo ou errado? Tic-tac, 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 tem que ser rápido na hora da prova também. Errado! Segundo o decreto, em seu artigo 20, os órgãos e entidades da administração pública federal darão tratamento prioritário às solicitações de documentos necessários à instrução dos procedimentos de investigação instaurados pelas comissões de ética. Para tanto, como previsto no parágrafo 2º, as autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informação solicitada pelas comissões de ética. Portanto, o item está incorreto. Beleza? Chegamos ao final, gente. Muito obrigada, foi muito legal. Está sempre aí no grupo do Telegram conversando, tirando dúvidas, os próprios colegas aí concorrentes um do outro conversando, tá bom? É muito legal isso. Agradeço muito a todos vocês, tá bom?
E tchau, tchau, até a próxima!